Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Glória a Deus, que bênção. Irmãos queridos, hoje eu estava indo fazer uma audiência agora à tarde, estava na correria, né? Aí, quando eu saí do escritório, já saí assim com o horário um pouco avançado, porque estávamos dando atendimento. E aí, quando eu estou passando pelo meio da estrada, eu vejo aquele carro parado, o casal do lado de fora, os pneus do carro fora do lugar, e olhei direitinho, da carrocinha, né? E olhei direitinho, era o Cláudio e a Raquel, né? O Hector estava dentro do carro? Tava não? Só estavam vocês dois? E aquilo ficou uma analogia para mim interessante, né? O carro enguiçado, quebrado, eu falei assim, é melhor que sejam dois do que um, né? Porque se um tiver dificuldade, o outro ajuda. E aí estava o Cláudio mexendo no pneu, todo suado ali, tirando o pneu, e a Aline estava em pé, do lado ali, protegendo. A Raquel estava em pé, ali do lado, tirando as outras coisas, passando para ele, né? Tava o carro no... Como é o nome daquilo, Nilo? Macaco. O macaco levantou a roda, né? Tava assim com a rodinha levantada. Mas o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi aquele momento difícil, e estavam os dois ali unidos para superar aquele momento difícil ali, né? Então, Deus me deu uma palavra, eu quero dividir com os irmãos essa palavra que o Senhor nos deu, porque são muitas batalhas que são travadas na nossa vida. Existem dois campos de batalha que nós não podemos baixar a guarda, porque se formos derrotados nesses dois campos de batalha, a nossa vida ela vai de mal a pior. O Senhor nos deu ferramentas para lutarmos como os discípulos, como deu aos discípulos. Os discípulos, eles enfrentaram muitas lutas de várias ordens. Lutas no campo espiritual, lutas no campo físico, material, de várias ordens. Os discípulos encontraram lutas do Estado contra eles, perseguições de todas as ordens, medo por dentro, tremores por fora, e vice-versa, mas uma coisa eles tinham: a fé. Fala para a pessoa aí do seu lado assim, olha, a vitória que vence o mundo é a sua fé. A vitória que vence o mundo é a sua fé. Você está com lutas na sua família, é a sua fé que vai trazer a sua vitória. O inimigo se levantou contra você, é a tua fé que vai trazer a tua vitória. Eu quero te mostrar isso hoje na palavra e dividir isso com você. Eu estava passando e vendo a luta dos irmãos, e curioso, porque vocês estavam indo levar o carro para consertar, né? Não, tudo bem, a carrocinha, mas ali anexo é um só, pô. A carrocinha ou o carro acaba virando um só, porque a roda parou o carro. A roda quebrou, parou o carro também. Sim ou não?
É anexo, né? Então, assim, existem lutas que se você ceder vai paralisar todas as áreas da sua vida, vai parar tudo. Então Deus me deu essa palavra, eu quero dividir com vocês. O tema da mensagem de hoje é: a vitória que vence o mundo é a sua fé. Amém? Eu vou pedir a gentileza de você abrir em 1 João, capítulo 5, o verso 4 e o verso 5, por favor. Depois eu vou falar dos dois campos de batalha que você não pode ceder. Diz assim a Bíblia. Todos acharam? 1 João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. Porque se você foi nascido de Deus, você já não vence mais por si próprio. Já não é mais na sua força. Mas é a sua fé que vai fazer você vencer. Logo, tudo passa a contribuir para o teu bem, segundo Romanos 8, 28. Mas nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Leia comigo, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí a Bíblia faz uma pergunta: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é uma fé simplificada, mas é uma fé que te conduz à crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente confunde. A gente acha que a fé simples e natural vai nos trazer a vitória. E é aí que muita gente se frustra. Porque se a sua fé, se você tem fé para entrar numa faculdade e acreditar de verdade que você vai terminar aquele curso, essa ainda é uma fé natural. E ela vai te conduzir, ela vai te direcionar. Aquilo que você crê te conduz. A força motriz que te conduz é a tua fé. Você acorda de manhã cedo, eu vou usar o exemplo da Cris, acorda de manhã cedo e vai para o trabalho porque ela acredita de verdade que ao término de um período ela vai receber valores que vai fazer manutenção dela e da família dela. A crença, a sua crença te conduz a fazer coisas, te conduz a ter algumas atitudes. A verdade é que você é conduzido, além de pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, a fé que você nutre. E o Jó, ele nos ensinou algo precioso. Ele diz assim: aquilo que eu temo, aquilo que eu temia, me sobreveio. Por quê? Se a sua fé for negativa, isso vai acabar te conduzindo a situações que serão geradas, que implicarão direto na frustração e nas tuas dificuldades. É por isso que Deus, ele disse assim: a fé que vence o mundo não é a tua fé natural de fazer coisas, mas é a fé qualificada, que te leva e te conduz a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Essa é a primeira fé que nós vamos trabalhar. Se você superar as tuas dificuldades de crença e conseguir acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa é a fé que vence o mundo. Porque daí em diante você vai ser trabalhado espiritualmente falando. Quando uma pessoa não tem fé de que Ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, a sua vida fica à deriva. Porque ela vai acreditar em qualquer coisa. Ela vai acreditar que se pôr a ferradura atrás da porta, de fato, não vai haver mal olhado contra ela. A pessoa acredita de verdade que se ela colocar roupa branca no final do ano, ela vai atrair paz para o ano subsequente. Quando, na verdade, o nosso Senhor Jesus, a Bíblia o chama, um dos seus nomes, Príncipe da Paz. Só em Jesus Cristo nós teremos paz.
Mas eu estou tentando mostrar para você que não se trata da fé simplificada, mas é a fé qualificada. A fé qualificada é aquela que te direciona ao Filho de Deus. Amém? Preste bem atenção, porque agora, daqui em diante, nós vamos traçar um paralelo, que eu vou te falar onde ocorrem as suas principais batalhas. Perceba, a luta número 1, ela acontece na sua mente. Todas as vezes que os conflitos externos acontecem, esse conflito às vezes tenta atingir a sua mente. Porque é na mente que se desencadeia as suas principais batalhas. É a sua mente que Satanás tenta bombardear. O diabo, ele luta para contaminar a sua mente. Porque uma vez a sua mente contaminada, você já não consegue ver com os olhos espirituais. Você vai ver o mundo carnal. É por isso que naquele episódio, o profeta estava com o seu moço e ele não conseguia crer o que o profeta estava falando. Até que o profeta vira e diz assim: Senhor, e ora pelo moço, eu peço a ti que descortine os olhos dele, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E de repente, os olhos daquele moço começam a contemplar o mundo espiritual, e a Bíblia diz que ele viu miríades de anjos, milhares. Porque de fato o mundo espiritual, ele existe, mas você tem que crer que ele existe. Senão você leva para o campo material, humano, e tudo vai desenrolar humanamente. Você vai fazer na força do seu braço. Ah não, olha, eu ganhei o dinheiro aqui porque eu trabalhei, foi a minha força. Não, olha, eu consegui fazer isso porque foi eu. Não, olha, eu consegui evangelizar o fulano lá porque eu sou um bom evangelista. Não, olha, nós fizemos essa obra aqui porque nós somos bons gestores. Não, irmão, olha, a gente consegue fazer coisas grandes. Esse foi o espírito que fez com que os homens levantassem a Torre de Babel. Quando nós somos atingidos na mente, e o principal ataque de Satanás na nossa mente, primeiro, te tornar independente de Deus. Segundo, te fazer autossuficiente. Terceiro, dizer que você talvez não seja capaz. Quinto, dizer que você não é aceito, principalmente que você não é filho de Deus. Se você aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira área da sua vida que tinha que ser trabalhada é as tuas crenças. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí pronto, você passa por uma transformação. Todos os filtros relacionados à fé passa a trabalhar o teu lado espiritual, a tua vida espiritual. E nós temos uma tendência muito grande, irmãos, e eu quero pedir que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Nós temos uma facilidade muito grande para olhar de maneira natural a nossa vida e nos atermos apenas a este mundo. Só que a Bíblia diz que se as minhas esperanças ou a minha fé se resume apenas a este mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Por quê? Por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus está trabalhando a nossa fé para qualificá-la, porque a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação vem da fé de que Cristo Jesus morreu lá na cruz do Calvário pela minha vida. Eu já conversei com irmãos e eles foram honestos comigo. Falaram: pastor, olha, eu não consigo acreditar de que alguém morreu pelos meus pecados. Primeiro que eu não existia naquela época.
quando uma pessoa começa a conversar e põe em questão ou questiona a existência do Senhor Jesus, você vê que Satanás já bombardeou e ganhou parte desse terreno. E aí você precisa começar a trabalhar, não no mundo material, para fazê-lo entender consciência ou algo similar. Você precisa trabalhar com ele as questões espirituais, e aí você precisa orar por ele. Senhor, descortina os olhos do meu irmão, para que ele consiga ver e crer, para que o mundo espiritual seja desvendado para ele. Por quê? Se Deus não se revelar à pessoa, você não consegue levá-la a crer absolutamente em nada. Tanto o querer e o realizar vem da parte de Deus. Olha as parábolas, quando ele estava contando as parábolas para os discípulos, ele disse: a vocês eu falo por parábolas, mas há pessoas que vendo não verão, ouvindo não entenderão, porque o seu coração e a sua mente é totalmente ligado às coisas desta terra, é humano. A pessoa investe só no humano. Só tem um problema, que as coisas aqui humanas, a Bíblia diz que o diabo, através, óbvio, dos ladrões, roubam, que a ferrugem estraga e nada vai adiantar a sua vida. Mas a Bíblia diz que se você investir nos tesouros, nas coisas espirituais, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corroer. E você vai ouvir naquele dia: vinde, bendito de meu Pai, possuí a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Nós estamos sendo forjados, irmãos. A nossa fé está sendo qualificada, trabalhada. É por isso que você não pode ficar triste quando o teu carro quebrar. Quando você ficar a pé. Quando as lutas surgirem. Lembra do filme Peregrino ontem, irmã? A cada luta que o peregrino passava, Fran, ele recebia algo que ia somando, e lá no final ele estava com um certificado. E quando ele chegou no portão, espiritualmente falando, o certificado é a fé que vence o mundo. É continuar firme no dia mau. E aí chegou lá no final, ele olhou para trás e ele viu que todas aquelas lutas estavam qualificando ele como filho de Deus. A Bíblia diz que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade está aguardando a nossa revelação como filhos de Deus. Só tem o seguinte: que as suas lutas começarão aqui na sua mente. Pô, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que congregar? Eu lembrei do filme Peregrino, um monte de gente desigrejada. E no filme Peregrino tinha um camarada, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, o que fazia o seu próprio caminho, o que tinha a sua própria história. Vocês lembram? Que eles encontraram com um jovem que fazia o seu próprio caminho e tinha as suas próprias crenças. E ele falava: não, vocês podem ir, eu vou pelo meu próprio caminho, eu vou do meu jeito. Você acha que Deus não vai me receber? Vocês acham que eu vou passar por um monte de dificuldade aqui e Deus não vai me receber? Mas era o tipo do que não queria congregar, o que não queria se obedecer, o que não queria se submeter à palavra de Deus. Ele não queria ter uma vida de oração, de jejum, ele queria viver do seu jeito. É aquela gente que fala assim: olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um líder, eu não preciso de que alguém me oriente a nada. Deus fala comigo. Tem gente que diz assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada de errado, eu não adultero, eu trabalho, eu ajudo pessoas, eu sou, entre aspas, bonzinho. Não é essa fé que salva. Isso é importante, é claro.
Fazer as coisas certas é óbvio que é importante. Sim ou não, irmãos? É importante fazer as coisas certas. Mas a fé que salva é aquela fé que te conduz a Jesus Cristo. Porque Ele pagou um preço por nós. Amém? Preste muita atenção. Ninguém é salvo por boas obras. Mas todos os salvos possuem boas obras. As boas obras em si não salvam. Mas as boas obras é extremamente importante para refletir que você é nascido de novo. A Bíblia usa a expressão nascido de Deus. Amém? Nascido de Deus. O que é nascido de Deus é o que vence o mundo. O que não é nascido de Deus, ele vai trabalhar na fé natural. E talvez ele até conquiste bastante coisas, ele vá longe na fé natural. Ele só não vai obter o quê? A eternidade. A fé qualificada te faz herdar a vida eterna. Preste atenção. Porque a primeira luta, ela é travada aqui na mente. Mas a segunda luta, ela é tão importante quanto. É aquela que é travada no campo das emoções, é no coração. A Bíblia usa a expressão alma para definir o quê? As emoções e os pensamentos. Então, quando o diabo vai te atacar, ele vai te atacar direto na mente e nas suas emoções. Já viu as pessoas que falam assim, olha, eu estou sentindo algo estranho, eu estou sentindo que algo não está bem. Tem gente que é meio místico, fala assim, né? Eu estou sentindo que a coisa não está muito legal. A pessoa não vive pelo que ela crê e pelo que ela sabe. Ela vive pelo que ela sente e pelo que ela vê. E isso é uma verdadeira pena. Por quê? Porque as emoções, irmãos, elas precisam estar blindadas e protegidas em Cristo Jesus. Porque é o lugar onde se trava batalhas. Eu quero mostrar algo para você. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aí marcada. Mas abra comigo um outro texto bíblico, por favor. Porque quando as lutas começam, você tem que estar com as suas armas. Amém? Então abra por gentileza no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 16, por favor. Efésios capítulo 6, verso 16. Todos acharam? Olha o que diz a Bíblia. Além disso, usem o escudo com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé é um escudo, irmão. Você precisa aprender a usar a tua fé como escudo. Nós somos bons para atacar com a fé. Nós somos bons evangelistas. Falamos bem a respeito das verdades do reino. Mas quando se fala em apanhar para se defender, nós somos péssimos. Os primeiros ataques nos tira do sério. Na mente ou nas emoções. A gente fica a ponto de explodir. Quando nós somos atacados, a gente se rende e revida. Mas a Bíblia nos orienta, irmãos, que a fé, ela é o escudo para nós apagarmos os dardos inflamados do... Vocês já sabem o que é dardo? Não é dado não, gente. Tem o dado que vem com o númerozinho que a gente joga. Não é dado não. Dardo. O dardo é aquela setinha que lá no Chaves é bem curioso, né?
eles têm aquele marcador de o alvo, direcionamento, e o dardo é aquela setinha que ele vem, aí acerta. Acertou o alvo. O dardo é aquilo. O que nos dá a impressão que a luta espiritual é travada, as batalhas nossas são travadas no campo da mente e nas emoções, e que Satanás, ele sabe como trabalhar o dardo para tentar atingir o alvo do teu coração, da sua mente. E eu vou te explicar por quê. Eu vou te falar por quê. Preste atenção. As lutas e a fraqueza de Davi era envolvendo a sexualidade. Satanás trabalhou na mente e nas emoções de Davi, oferecendo a ele dinheiro. Trabalhou em cima do que era o ponto fraco de Davi. E diz a palavra que ele estava andando e viu Betseba e se sentiu tentado. E guarde, tá, irmãos? Porque tentação não é pecado. Tem gente que conta, irmão, tentação. Tentação não é pecado. Quando está no campo da tentação, é o momento próprio de você. Por que Deus permite que a gente sinta a tentação? Para que você tenha um sensor de saber a hora de fugir. Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Tá, mas como que eu sei que é mal? Quando eu me sinto tentado. E a Bíblia usa uma expressão. Quando esta o atrai e seduz, você está sendo tentado. A tentação é o termômetro para você fugir, correr. Não é para você lutar contra a tentação, é para você fugir da tentação. Então perceba que o diabo conhece o ponto fraco de cada um dos irmãos que estão aqui. O ponto fraco de Davi era a sexualidade. Logo ele não botou dinheiro para Davi, porque ele sabia qual era o ponto fraco de Davi. E aí ele botou uma mulher feia? Não. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não vou fazer, não. Vou ser mais forte hoje. Fugir da aparência do mal. Bom exemplo. Obrigado, Cris. O diabo vai usar uma mulher linda e maravilhosa para fazer o quê? Para tentar o cara. Sim ou não? Agora, tem gente que as vacas estão tão magras, tão ruim a coisa. Tá tão brabo, tão brabo. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma audiência uma vez. O cara saiu com a pessoa numa festa uma única vez. E aí o amigo dele acompanhou a gente na audiência. Chegou lá na audiência, o amigo estava olhando. Aí falou, cara, é essa senhora que está te processando? Aí ele disse, é. Falou, cara, nem o diabo usando ia me tentar, cara. E aí começou a mexer com ele. Ele falou, pô, cara, mas eu estava bêbado. Falou, pô, bêbado aí que eu não ia mesmo. Mas veja que quando o diabo atinge com a seta o dardo inflamado, até o que é ruim parece bom e faz o cara cair. Mas ele cai por quê? Por causa da tentação. Então, quando o diabo vai tentar o Judas, se pusesse uma mulher linda e maravilhosa, Gisele Bündchen, ele ia cair? Não. Mas a tentação de Judas era dinheiro. Aí arrumou lá as moedas. Aí o Judas ficou tentado. Ele foi seduzido. Porque o centro das suas emoções foi atingido. Sua mente e seu coração. Era o momento próprio dele fugir. Quando os principais chegaram e fizeram a proposta. Mostra-nos quem é Jesus. E olha, aqui o dinheiro. Aí ele ficou tentado. Naquele momento da tentação era o momento próprio dele fazer o quê? Fugir da aparência do mal. A Bíblia diz fugir não é do mal, não. É do que parece ser mal. É o termômetro. Mano, Deus permitiu você ter sensibilidade. Você se sentiu tentado? Foge daquele ambiente da tentação. E aí eu estou falando de Davi com um tipo de tentação, eu estou de um tipo de fraqueza, eu estou falando de Judas com um tipo de fraqueza, mas nós poderíamos usar outros personagens bíblicos. Por exemplo,
temos homens que o problema deles é medo. São inertes. Eles não são proativos, eles só são reativos. E isso é um problema, é uma fraqueza às vezes. E o medo domina a pessoa e por isso não faz nada. As oportunidades vêm e ele perde as oportunidades porque foi tomado pelo medo. Aquele espírito de covardia, o espírito de medo. E a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de covardia. A Bíblia diz que nós recebemos o espírito qual clamamos, Abba Pai, Paizinho querido. Amém, gente? Mas às vezes Satanás vem com aquela seta e aí a pessoa passa a sentir medo. Tem medo de fazer um concurso público porque vai ficar reprovado. Tem medo de ir fazer alguma coisa porque o que as pessoas vão falar de mim. Eu não quero errar, então eu não vou. Às vezes, meu irmão, você está com oportunidade, vem, meu irmão. Não, eu não vou, não. Eu tenho medo de errar, eu não sei o que as pessoas vão dizer. Quem tem medo de errar não vai conseguir fazer absolutamente nada. Estamos em treinamento, agora é a hora de perdermos o medo. Use o escudo da fé para apagar qualquer dardos inflamados do maligno. Eu já liberei essa palavra aqui, eu vou falar de novo. Quando falar a respeito de Jesus, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Hoje nós respondemos, pode, veio o nosso Salvador. Quando falarem, pode sair alguma coisa boa de Xerém, você vai dizer, pode, porque eu moro lá. Deus está me trabalhando, Deus está trabalhando a minha fé, Deus está trabalhando na minha mente, nas minhas emoções, amém? Vamos voltar lá ao nosso texto. Eu quero ainda ler com os irmãos algumas outras passagens aqui, por gentileza. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E o que faz você vencer o mundo é a sua fé. A pergunta que nós deveríamos fazer: o que é a fé? Abre em Hebreus capítulo 11, verso 1, por favor. Eu mostrei para você que o diabo usa a sua mente e o seu coração para lançar dardo inflamado. Como que você combate? Com o escudo Com o escudo da fé você protege a sua mente e suas emoções. Para quê? Para permanecer firme no dia mal. Agora, qual é o conceito de fé? Gente, eu sei que todos aqui sabem. Eu sei que todos em algum momento já leu o que é fé. Mas nunca é demais. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é certeza. O que é certeza, irmão? É assertividade. Certeza é convicção de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê. Logo, a fé não pode ser vista. A fé é algo que está dentro de você aí. À medida que eu estou falando, tem pessoas que estão tomando posse, se apropriando, está blindando sua mente, seu coração e está gerando convicção. A fé é uma certeza daquilo que você espera que aconteça. É a convicção de fatos. Tem um irmão que diz, pastor Francisco Costa que esteve aqui, contra fatos não tem argumento. Se a fé é convicção de fatos, é algo que você espera que aconteça, fatos que você aguarde que aconteça e que está gerado de repente só dentro de você. Quero te mostrar um exemplo de fé. A minha esposa estava grávida. Quando eu olhava para ela, eu via a Priscila. Mas dentro dela, ela sabia que ela estava gerando algo. Estava gerando vida. Eu estou falando aqui, tem gente que a mente blindada, as emoções blindadas, a pessoa está dentro dela, algo está sendo gerado. O quê? Convicção de fatos. Quais são os fatos que você espera que aconteça?
É isso que está sendo gerado pela fé. Pela fé está sendo gerado. Esperança não é esperança de parar, sentar aqui e não fazer nada. É do verbo esperançar. É do verbo aguardar fazendo algo. Não é do verbo esperar. É esperança do verbo esperançar, de crer. De que algo vai acontecer. Ou coisas ou fatos. Ou coisas vão existir, ou fatos acontecerão. A fé tem essa característica. Ou vai gerar algo, fato novo, ou vai trazer coisas. Eu vou repetir isso. A fé é certeza e convicção de quê? De que ou coisas serão geradas, ou fatos acontecerão. A pergunta que eu faço: se a tua fé é o que vence o mundo, quais são as coisas que você espera e quais são os fatos que você aguarda que aconteça? Isso é fé. Isso é fé. Eu queria pedir que carinhosamente você olhasse para a pessoa do seu lado e falasse assim: o que nessa noite a fé está gerando dentro de você? Quando Caleb nasceu, irmãos, que eu ouvi o choro dele. Quando eu ouvi o choro do Caleb, eu falei assim: existem fatos acontecendo que em qualquer outra circunstância não aconteceria, mas nós tínhamos convicção e tínhamos esperança. Aleluia! Irmãos, com Jesus, a fé, ela é qualificada. Leia comigo Atos capítulo 4, verso 12. Porque a tua salvação, ela é por fé. A tua salvação é por fé. Como que isso vai se dar? Você espera que fatos aconteçam. Amém, gente? Isso é fé, de que fatos vai acontecer. E aí é onde o cristianismo desentoa de todas e qualquer outra religião. Porque eles não esperam que o seu Salvador venha lhe buscar. Ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador que vai ficar com vocês. Mas eu estou indo para passear? Não. Eu estou indo preparar a morada. E eu voltarei para buscar vocês. Isso é fé. Esperança do verbo de esperançar e convicção de fatos que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Isso é fé. Olha o texto. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é fé. Não há nenhum outro e não há nenhum outro nome a cuja nossa esperança esteja plantada. É por isso que não importa o que dizem, não importa como acusam, não importa como Satanás se levanta, a nossa convicção de que coisas acontecerão e de que fatos serão gerados, nada pode apagar isso. Amém? Para a gente concluir, irmãos, a fé salvadora, ela inclui essa confiança em Jesus. A fé nasce quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Você quer nutrir a sua fé? Ouça a palavra de Deus. Porque tem pessoas que vivem assim: puxa, pastor, ora por mim. O pessoal diz 6 horas por mim. É porque ele não nutre a fé dele ou a fé dela com a palavra de Deus. Ouve tudo, irmã. Ouve o que o Faustão está dizendo. Ouve o diagnóstico do jogo. Ouve de tudo. Só não ouve a palavra
de Deus. Mas o que gera fé, o que nutre a fé é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Quer um conselho? Seja sábio. Ouça a palavra de Deus para praticar, mas leia a palavra de Deus para nutrir o teu coração. Eu tinha um professor chamado Guaraci de Campos Viana. Ele hoje é desembargador do estado do Rio de Janeiro. Ele não era crente. Mas quando a gente dizia para ele assim: prof, fala pra gente, o que te tornou sábio? Ele dizia assim: a palavra de Deus. Aí a gente ficava assim, que tinha um grupo de irmãos que eram cristãos, aí ficava olhando para ele: mas você frequenta a igreja? Ele: não, mas eu sei que ali está contida tudo que eu preciso. Ele dizia assim: eu sei que ali tem tudo que eu preciso. Quer te tornar sábio? Leia a palavra de Deus. Hoje eu digo para você: você quer ter uma fé inabalável, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno? Ouça a palavra de Deus, leia. É por isso que nós temos uma leitura bíblica do calendário e a gente fica insistindo com os irmãos: leia. Normalmente, preste atenção, faça esse censo. Os irmãos que são mais fragilizados são aqueles que têm mais dificuldade para ouvir a palavra de Deus. Os irmãos que são mais bombardeados por Satanás e aceita o bombardeio, aceita às vezes algumas derrotas, é porque a fé não está nutrida, não ouve a palavra de Deus. Não ouve para não ouvir mesmo e não ouve para praticar, porque também tem gente que ouve, mas não pratica. Porque a Bíblia diz: e todos, a forma de nós comprovarmos que amamos a Deus é guardando a palavra de Deus e guardando na tábua do nosso coração, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai. Então veja, se você guardar a palavra de Deus, demonstra amor pelo Senhor, e se guardar a palavra de Deus, nutre a tua fé. Amém, gente? Os discípulos de Jesus, eles ouviam, veja o Salmo 1 começa dizendo assim, olha: bem-aventurado é o varão, a varoa que não anda segundo o conselho do ímpio. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia. Aqui, queridos, a palavra de Deus é tudo que precisamos. Vamos lá, Salmo capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, no verso 2 diz: sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia. Aí a Bíblia diz que você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, cujo fruto dá no seu tempo certo, suas folhas não murcharão. Tudo que você faz vai prosperar. Cara, tudo que a gente precisa está na palavra. É por isso que você tem uma luta muito grande. Você até tem a Bíblia, mas ler ou ouvir a palavra de Deus, você vai ter uma luta muito grande. Perfeito. Vamos lá para a gente encerrar, preste atenção. A fé é um mandamento bíblico, segundo Marcos 11, 22. É um mandamento. Tenham fé em Deus. Veja, a fé é um dever fundamental do cristão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. João 6, 28, 29 diz: a obra de Deus é esta, crê naquele que me enviou. Tem gente que está achando que obra de Deus é levantar prédio. Tem gente que acha que obra de Deus é sair por aí. A obra de Deus é crer naquele que me enviou. E se eu conseguir ser um canal de Deus, usado por Deus, para mostrar a outros a verdade, para que ele também creia, essa é a obra de Deus. Pregar a outros e ter cuidado para que eu mesmo não seja encontrado desqualificado.
A fé é uma arma defensiva, conforme nós lemos. A fé sem frutos é irrelevante, a Bíblia diz isso. A fé sem obras é morta, Tiago 2,17. Segura firme aí, que agora isso aqui é brabo. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela... Tem gente que acha que vai viver indo à igreja, né? Tem gente que acha que vai viver fazendo rituais. Não! Quem conheceu alguém que gosta de se martirizar? Não, eu tenho que subir uma escadaria para alcançar a fé. Ai, isso só me dá cansaço só de pensar. Tem gente que acha que tem que ir andando. Eu fui para São Paulo, irmãos. Peguei alguns peregrinos andando. Gente, eu fiquei olhando e falei, essa gente está cansada, não? Eu andando a 80 por hora de carro, e a pessoa se martirizando, andando, segurando um pedaço de pau na mão, sacola, igual o fardo do peregrino no filme ontem. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se agrada nele. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. Não é por obras, você não vai ficar fazendo rituais. Não há ritual, irmão Merinda. Não há nada que nós façamos para nos tornarmos melhores ou merecedores, é melhor, essa expressão é melhor. Não há nada que façamos para nos tornar merecedores. Nós somos justificados pela fé. É pela fé. Para a gente encerrar, irmãos, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz, por favor, esse versículo tem que estar aí, Wendel. Esse versículo você tem que escrever na tábua do teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem que crer que ele existe e que é ele quem recompensa aqueles que o buscam. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.